Eu sou Marcelo Araújo, do meu lado está a Cristiane Araújo, nós somos pastores e missionários e estamos aqui trabalhando pelo canal Missões na África. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos ter uma entrevista muito incrível com os pastores Herbert e Lúcia Silva, lá do Níger. O que vocês deixaram no Brasil para estarem fazendo missão aí no Níger? Bom, eu fazia muitas coisas, na verdade, né? Sempre fazia muitas coisas, mas eu estava mais empenhado também com igreja, né? Já trabalhava um pouco em plantação de igreja no Brasil, e depois, quando Deus me chamou para largar tudo, né? Essa questão, e eu trabalhava à noite, trabalhava na área de segurança à noite, mas é, faziam sempre estava na igreja, né? Então tinha um certo tempo para mim estar na igreja também. Então trabalhava com implantação de igreja em algumas cidades, como Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, né, em São Paulo. E e aí quando Deus me disse para largar tudo e que Ele tinha algo mais além, né? Aí foi aí que Deus ele operou em nossas vidas, né? E ela estava na missão Horizontes, né? Que aí também saiu do projeto Radical 2 para poder se casar e ir para missões, porque o projeto Radical 2 não permitia assim o casamento, né, entre os candidatos a missões, né? É bem radical. Sim, mas já tinha deixado, né? Na época já tinha deixado já o trabalho de conferência, né? Já tinha as portas de emprego fechado para mim. Eu estava já vivendo pela fé mesmo. É mesmo cabeleireira, as portas de cabelo, as pessoas já não me procuravam mais. E o jeito foi lançar mais e renunciar, me entregar mais para a obra missionária, para a vontade de Deus, né? Minha família toda de São Paulo, e todos foram apoiando, todos foram reconhecendo que Deus tinha um chamado na minha vida. Até então, trabalhava também lá no Parque Dom Pedro, debaixo da ponte, né? Cortando cabelo das pessoas, a obra social, né? E o Senhor me chamou muito cedo, né? Assim que me converti, o Senhor me chamou para estar servindo a Ele integral. E qual foi o momento mais difícil para vocês que vocês viveram nessa mudança, nessa adaptação aí no Níger? Acredito 2015, que né? uma das coisas mais difíceis foi na época em 2015, na verdade. 2015, verdade. Em 2015 teve um ataque aqui, nós já tínhamos implantado duas igrejas, né? E as duas igrejas foram saqueadas, né? Queimadas. Então, esse foi um ponto realmente difícil para nós, porque tínhamos trabalhado tanto para fundar as duas igrejas e num dia só, questão de 2 horas, eles atacaram mais de 70 igrejas que tem, praticamente só tem isso no país. Então, atacaram todas as igrejas, né, no país inteiro, em todas as cidades, e queimaram tudo, né? Então, graças a Deus, nenhum cristão foi morto, Deus protegeu mesmo. Na verdade, alguns que foram mortos foram aqueles que queimaram e tentando roubar e caíram no fogo e queimou alguns deles, mas foi depois de uma ordem, né, de alguns grupos terroristas que atuam no lugar aqui. Como é um país muçulmano, né, não é um país islâmico, mas é um país islamizado, né, porque país islâmico é aquele que a lei é seguida segundo o Alcorão, né, o livro muçulmano. Mas aqui não, aqui tem a lei, é um país laico, né, só que um país laico onde mais de 98% da população é muçulmana, né. Então, existe a laicidade, não existe muito entre a população e a sociedade, né? Então, qualquer coisa, eles acham que é os cristãos, eles entram e destroem e podem fazer qualquer coisa, né? E logo quando eles destruíram a igreja num sábado, numa sexta-feira eles destruíram a igreja, as duas igrejas, que eram casas alugadas, né? Que nós tínhamos, não tínhamos condições de comprar um terreno, nada e as casas alugadas que nós usávamos para fazer os cultos e eles queimaram tudo que existia e no outro dia eles começaram a ameaçar os cristãos, né? E dizendo que eles iam agora entrar na casa dos cristãos e enumeraram as casas onde morava cristão, eles escreveram na porta de cada um, né, dizendo que
sinalizando que naquelas casas habitavam cristãos e que eles seriam mortos no dia seguinte, né? E aí nós oramos a Deus, né? E Deus nos deu a paz de continuarmos e de não sairmos do país e ficarmos aqui. E nada aconteceu, Deus nos protegeu. Nós sabemos que é a mão de Deus e a igreja que tem orado por nós, né? No Brasil, principalmente, a igreja que tem levantado oração. E em todos os lugares do mundo, quando a igreja ora por missões, ora por missionários, Deus, ele escuta e Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Pastores Herbert e Lúcia, como foi recomeçar depois dessa tragédia, dessa perseguição? Como é que foi buscar forças em Deus? Como vocês fizeram para dar a volta por cima e recomeçar esse processo novamente? Sim, foi difícil, porque, na verdade, os recursos também, a gente sabe que quem está no campo missionário, recurso é um pouco complicado, né? E principalmente quando trabalhamos com implantação de igreja, porque o trabalho de implantação de igreja, querendo ou não, você tem que implantar uma igreja e, às vezes, por fazer parte de uma denominação, ela também coloca a sua placa, né? E isso acaba separando um pouco as igrejas, né? E a igreja, quando vê que está investindo no trabalho de uma outra igreja, às vezes não se anima tanto, né? Não se sentem tão encorajadas a investir. Então, às vezes com projetos sociais, às vezes as pessoas sentem mais abertas para poder investir, mas quando é o trabalho de uma igreja, né? Por exemplo, como é que eu vou construir uma igreja de outra denominação, né? Então, é meio estranho aí. E a igreja no Brasil tenta, mas nós também não somos de uma grande igreja, né? Então, não tem recurso suficiente. Mas a gente sabe que o recurso vem de Deus, e Deus é fiel, e Ele proveu toda a necessidade que tínhamos, né? Ainda lutamos ainda para comprar um terreno para poder fazer com que essa igreja seja autônoma aqui mesmo, né? Igreja dirigida por eles mesmos. E nosso trabalho é esse, né? Fazendo discípulos para que eles possam continuar e nós continuarmos para outro lugar, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós, apesar de sermos pastores e implantarmos igreja, o reino é de Deus, a igreja é de Deus, o povo é de Deus, né? E nós somos somente servos e temos que servir. Mas Deus é fiel e nos deu força e coragem, porque eu acho que o que nós precisamos como missionários mesmo é estarmos em Deus, estarmos na presença de Deus, e Deus, ele supre todas as necessidades, Deus abre todas as portas, e nós vivemos o sobrenatural a cada dia, né? A cada dia vivemos o sobrenatural, e isso é só vivendo no campo, não tem como prometer a alguém, venha para missões, você vai viver o sobrenatural, não, porque isso tem que ir, tem que sair, tem que meter a cara, como diria, né? Bem claro, e deixar Deus agir, né? E se colocar nas mãos de Deus, e é o que Deus tem feito através das nossas vidas. Não temos recurso, não temos recurso quase nenhum, mas temos um Deus todo-poderoso que tem tudo. E nunca nos faltou nada. Nossos filhos estudam em boas escolas, né? E falam 3 línguas, né? A maior, que tem 20 anos, fala 4 línguas e está indo para a universidade agora. Então, Deus, ele supre todas as necessidades. Se estivesse no Brasil, com certeza não teríamos condições, umas condições muito menores do que essas, e daríamos a nossos filhos menos do que isso. E por isso que vale a pena servir a Deus, porque ele supre todas as nossas necessidades. A obra dele não é nossa, né? Então, verdade. Pastores queridos, qual é a igreja de vocês? Nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana Viva. É uma igreja lá em Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro. E nosso bispo, nosso responsável é o bispo José Elias, né? E ele que nos confiou aqui, né, de estarmos aqui. E mesmo quando teve esses ataques, quando nos falamos, o que ele perguntou foi: o que vocês sentem no coração de Deus, né, da parte de Deus? E porque tínhamos que ter uma palavra da liderança, né? E agora, voltamos ou ficamos? O que eles pensam sobre isso? E aí ele disse: olha, veja o que Deus pensa sobre isso. E nós oramos e Deus deu a palavra que ele seria conosco, então nós obedecemos a Deus. Que legal. E se alguém quiser conhecer a Igreja Presbiteriana Viva, como é que faz para conhecer? No Brasil,
Seria no Brasil? Isso. A igreja fica em Volta Redonda, né? Seria na Voldac. Voldac é o bairro, né? E a igreja é IPV, né? Se chama a abreviação IPV Voldac, né? Então, qualquer lugar que disser isso em Volta Redonda, todo mundo já conhece, que é uma igreja bem conhecida lá.